Eu li 12 livros no mês de dezembro e hoje eu vou te contar exatamente o que eu achei de cada um deles. Pra fechar o ano, eu li 12 livros no mês 12 do ano. Foi quase um milagre, porque fazia muito tempo que não lia tanto. Só que eu consegui ler bastante porque em dezembro eu tava lendo 3 livros que tinham vindo lá do mês de novembro, então eles já estavam iniciados. E eu também li alguns livros curtinhos, o que, claro, facilitou que eu lesse ali um número um pouco maior de histórias. Então bora falar de cada uma delas, porque eu sei que vocês pegam várias dicas nos meus vídeos de leitura do mês. E as leituras que eu fiz também foram bem variadas, um pouco diferentes, então eu acho que vocês vão encontrar algumas coisas curiosas por aqui. Vou começar com Lady Killers. Finalmente fiz a leitura desse livro, que é um livro de não ficção, que fala sobre a biografia de 14 assassinas em série, até mais ou menos o início do século XX, em diferentes lugares do mundo. Essa curadoria da Tori Telfer, ela é uma curadoria que ela tem como objetivo mostrar como isso funciona em diferentes países e quais são os panos de fundo dos assassinatos em série das mulheres. Algumas coisas nos saltam aos olhos quando a gente faz a leitura desse livro, por exemplo, como é o fato de que todos os assassinatos, ou quase todos do livro, eles quase sempre acontecem em âmbito familiar ou num círculo muito próximo dessas mulheres, diferente dos assassinos homens, que tem muito essa questão de buscar vítimas longe de casa, em outros estados, em rodovias. As mulheres, você percebe que existe uma tendência entre as assassinas em série que são replicadas aqui, de que os assassinatos sejam quase sempre feitos em um ambiente, em um círculo muito mais próximo delas. Outra coisa que me chamou também bastante atenção, analisando todos os 14 perfis, foi como quase sempre os assassinatos, eles têm como motivação a questão financeira, heranças, dinheiros que vão ser recebidos, ficar com dinheiro que era de pai, de mãe, de marido. E a outra é assassinatos em que elas se usam disso para sair de situações ou de realidades que elas não querem mais e que elas não estão mais satisfeitas. Lembrando que aqui nós estamos falando sobre mulheres até o início do século XIX, né? Então a gente tem aqui diferentes realidades, diferentes tempos, sociedades distintas também. Então é um livro que ele traz ali algumas perspectivas muito interessantes e diferenciadas sobre o assunto. Fiz algumas marcações aqui porque tem algumas coisas aqui que provavelmente vou voltar em algum momento se eu precisar de detalhes específicos, e foi um livro que eu realmente gostei bastante. Eu não dou nota, não costumo dar nota para livros de não ficção. Eu acho meio impossível você dar nota para algo que realmente aconteceu. E eu diria que eu daria então um 4, 4,5 talvez pra biógrafa, né? Pra Tori Telfer. Eu achei a escrita dela muito simples, muito concisa, e ela entrega realmente o que ela promete. Fiz a leitura também de A Mulher Enjaulada. Esse aqui é o primeiro livro da série do Departamento Q, que virou série lá do Netflix. Nós teremos aqui como protagonista um detetive veterano chamado Cal Moore, que acabou de passar por uma situação muito estressante. Um colega dele foi assassinado e o outro está paralisado num hospital ainda. Ele foi o único que sobreviveu sem sequelas físicas muito aparentes. E ele é um cara um pouco incisivo, ranzinza, mas ele é muito inteligente. Você percebe isso logo de cara. E o departamento ali querendo meio que se livrar dele, porque ele tá sempre flutuando ali ao redor de tudo, resolve criar um departamento só pra ele, que é o Departamento Q, onde ele vai ficar responsável por investigar casos nacionais, a nível nacional, que nunca tenham sido solucionados, que foram arquivados sem solução porque as provas, enfim, não levaram a uma conclusão. Então, nesse livro aqui, no caso, ele vai investigar o desaparecimento de uma promotora que sumiu há mais de 5 anos e não se tem absolutamente nenhuma pista sobre o que aconteceu com ela. Mas aos poucos, ele e o Cal Moore e o seu parceiro, o Assad, eles começam a encontrar ali algumas pequenos, muito pequenos mesmo, pistas que vão levar ao desfecho final. Ótimo livro, suspense nórdico de qualidade, indico muito. Eu tô torcendo muito para que em breve a Record faça o relançamento desse livro e para que ele se torne mais fácil de encontrar. Fiz a leitura também de O Espera de um Dilúvio, da Dolores Redondo. Esse aqui é um livro que eu levei um tempinho a mais pra ler ele. Ele tomou um pouco mais de tempo meu mesmo, mas ele é um livro realmente que ele é mais denso, tá, gente? Ele é um livro que ele exige a nossa atenção. É uma trama mais desenvolvida, que acontece de uma forma um pouco mais devagar. E ele fala sobre esse detetive que mora em Glasgow e ele está perseguindo há muito tempo um assassino em série. Dedica a vida dele, a sua vida pessoal, a sua vida profissional a caçar esse assassino, mesmo que ele seja desencorajado pelos colegas de departamento. E em determinado momento ele vai ter ali um embate com esse assassino, e nesse embate, enfim, não vou contar pra vocês, mas ele vai descobrir que ele tem poucos meses de vida. E esse assassino, ele foge para Bilbao, na Espanha, e o detetive resolve ir atrás dele. Então esse é um livro que, além da caçada ao assassino, ele também vai falar muito sobre essa crise de vida que o detetive tem ao perceber que ele não tem mais muito tempo de vida, só que ele não quer morrer sem pegar esse assassino. Então ele vai dedicar os últimos meses da sua vida a isso, nem que ele tenha que ir para Bilbao e abandonar tudo da vida dele, deixar tudo para trás para concluir essa tarefa. Ele é um livro que ele se expande além da questão do assassino em série. Ele vai falar muito sobre a vida pessoal do detetive, vai falar sobre a vida ali de outros personagens secundários que vão surgindo ao longo da narrativa. Também acho que ele, na verdade,
verdade, se estende um pouco além do que precisaria em alguns momentos. Até foi isso que fez com que eu demorasse tanto pra terminar a leitura dele. Eu acho que certas cenas acabam tornando a história um pouquinho estafante. E se você nunca leu Dolores Redondo, eu acho que eu não recomendaria começar por esse, tá? Eu acho que esse aqui é muito específico mesmo. É uma boa história, mas ela não é uma história que você vai ler de um dia pro outro, tá? E ao final, então, eu dei 3 estrelas e meia pra esse livro. Li também Assassinato no Verão de 1999. Esse aqui é um suspense psicológico da Geneva Rose. Gostei muito desse livro. Ele é muito rápido de ler. Ele é instigante, ele faz com que você queira saber o que aconteceu aqui. Ele é um livro curto também, dá pra ler rapidinho. Ele fala sobre 3 irmãos que eles se reencontram após a morte da mãe pra fazer a leitura do testamento, o enterro. E ali eles vão acabar mexendo nas coisas da infância e da adolescência, vão encontrar uma série de fitas cassete da época em que eles eram adolescentes e vão colocar uma daquelas fitas pra rodar sem nenhum objetivo específico. E de repente, numa daquelas fitas, eles vão encontrar uma cena que foi gravada ali de forma bem amadora, que mostra o corpo de uma pessoa que foi dada como desaparecida 20 anos antes. E os pais deles estão na fita. Isso quer dizer que os pais sabiam que aquela pessoa estava morta e nunca contaram pra ninguém. E eles ficam numa sinuca de bico, sabe? Porque eles não sabem se agora, 20 anos depois, eles contam isso pra polícia, eles levam essa fita pra lá e destroem o pouco que restou da memória dos pais, ou se eles investigam por conta própria, que é o que eles vão fazer. Eles vão começar a revirar ali essa história, vão atrás de outras informações pra entender o que os pais têm a ver com essa pessoa assassinada. Será que foram eles? Será que não? Quem teria sido? Então ele é um livro que, além da questão do mistério deles, ele também fala muito sobre relacionamentos familiares e como alguns relacionamentos familiares eles acabam sendo quebrados ao longo do tempo e que é muito difícil você voltar atrás e tentar reatar esses laços, que é o que acontece com esses 3 irmãos. E se tiver uma tragédia no meio, a coisa fica indo pior. Dei 4 estrelas de 5, muito bom. Sobreviventes da Mega Miranda foi outro suspense psicológico que eu fiz a leitura. Esse livro tem uma premissa muito legal. Ele fala sobre um grupo de jovens que ali aos 18 anos eles sofrem um acidente. Nesse acidente várias pessoas vão morrer e sobram 9 deles e eles acabam fazendo um pacto. A gente não sabe o que é o pacto, porque eles fizeram um pacto, mas eles fizeram. E eles também estabelecem que uma vez por ano os sobreviventes vão se encontrar numa casa isolada de um deles para ficar juntos durante a semana do acidente. Porque uma das sobreviventes, ela acabou, né, indo de arrasta em algum momento por conta própria. Então eles têm medo que ficar separados faça com que outro tenha esse ímpeto também. Então eles resolvem todos os anos se encontrar para que um ajude ao outro. A história é contada por uma dessas pessoas, por uma das jovens que sobreviveu. Já se passaram 10 anos e você começa a perceber que nesses 10 anos, em vez de eles se ajudarem, na verdade, essa convivência forçada durante uma semana parece que ela torna eles ainda mais separados. E essa pessoa que tá contando a história, ela diz que, na verdade, se encontrar tem sido um veneno, porque parece que envenena eles cada vez mais em vez de ajudar. Então nós teremos essa narrativa do presente, que mostra eles ali naquela casa, e a gente também vai ter cenas do acidente. As cenas do acidente, quando vocês forem ler, prestem atenção, porque ela é contada do final para o início. Então quando você chegar lá no final do livro, você pode reler o acidente do final pro começo, que vai ser a ordem correta. E aí você vai acabar tendo um vislumbre melhor desse acidente. Eu gostei desse livro, eu não desgostei dele. Eu acho que a parte do meio, eu realmente concordo com quem falou que ela é um pouquinho mais devagar, ela acontece de forma mais lenta, não tem grandes acontecimentos ali no meio. E assim, eu não me importo com narrativas lentas, eu não me importo com narrativas em que nada acontece, porque eu acho que às vezes os personagens são o acontecimento. Nesse caso aqui, a falha da autora, na minha opinião, tá no fato de que os personagens não são o acontecimento, eles são todos muito similares. Tanto é que os personagens homens aqui do livro, eu confundi eles a narrativa inteira, porque pra mim eles eram todos iguais. Então, eu acho que o negativo da história é o fato de que, na parte do livro em que nada acontece, a autora não consegue entregar personagens consistentes o suficiente para que a gente continue assim viciado na narrativa. Em vários momentos eu acabei perdendo um pouco a atenção aqui enquanto eu tava lendo. Mas o esqueleto da história em si, a narrativa e tudo mais eu gostei. Então eu dei pra esse livro 3 estrelas e meia. Fiz uma releitura crítica também de A Outra Volta do Parafuso, que era uma coisa que eu tava querendo fazer fazia um tempo já, e aí esse livro foi lido lá na leitura coletiva da Mi, do Chuva Literária. A leitura crítica, gente, é quando você faz a leitura de um clássico buscando materiais de apoio pra entender um pouquinho melhor o período e tudo mais. E aqui eu queria fazer essa releitura do gótico mesmo, tentando encontrar características intrínsecas do gótico dentro da narrativa do Henry James. E aí eu consegui dessa vez, porque foi uma releitura pra mim, vislumbrar isso um pouco melhor. Eu acho que ele usa alguns artifícios muito interessantes na narrativa, tanto é que o livro continua sendo relevante, passado tanto tempo da sua publicação. Ele ainda é usado como um grande exemplo do gótico, e muitas coisas que ele usa aqui acabaram se tornando repetidas depois em várias obras e filmes e séries. Então existe uma relevância no esqueleto da estrutura do Henry James, que eu acho que é super interessante. Esse é um livro que até hoje, ele
ele desperta nas pessoas leituras muito mistas, porque o final dele é ambíguo e é feito para ser ambíguo, ele é feito para ser dúbio, e ele dá a possibilidade ao leitor de escolher qual lado, né, qual resposta ele quer, que aliás é uma das grandes características da literatura de terror, a ambiguidade e o não respondido. E é interessante pra mim porque da primeira vez que eu li o livro, eu fiz a leitura sobrenatural. Eu realmente achei que tinha os fantasmas aqui nesse livro, que o que ela viu era real e ela tinha sido atormentada por eles. Nessa segunda leitura, com outra cabeça, eu já acho que a leitura, na verdade, ela é psicológica. Eu gosto muito da hipótese da invenção, né, de que a babá que inventou tudo, ou a narrativa da instabilidade mental e que talvez isso tenha levado ela a achar que viu coisas e tudo mais. Esqueci de comentar, né, mas o livro, enfim, gente, é uma babá que ela vai pro interior da Inglaterra para cuidar de 2 crianças e ali ela começa a ver o fantasma dos 2 cuidadores, né, anteriores das crianças que morreram em circunstâncias misteriosas. E aos poucos ela começa a achar que esses 2 fantasmas estão interagindo com as crianças e ela acha que ela é a salvadora e a pessoa que deve salvar as crianças. Enfim, é uma narrativa que gira em torno disso. E no caso, eu opto pela leitura psicológica. Pra mim, eu acho que é a que mais faz sentido. E se vocês estiverem em busca de uma edição pra ler, eu sei que tem essa edição aqui, que é da Penguin, e tem uma edição da Dark Side. Essa edição aqui que eu tenho da Penguin, eu gostei bastante da tradução dela, e eu gostei também porque ela tem um pós-fácil do David Bromwich, que ele apresenta uma ideia muito legal, que faz uma relação entre a preceptora e a Inquisição. Sério, muito interessante a relação que ele faz aqui, mas eu vou deixar pra vocês descobrirem caso vocês façam a leitura. Então, super interessante, 4 estrelas. Fiz a leitura também de Quando a Sorte Te Visitar, outro livro do Dark Side. Esse aqui é um Dork Academia, um suspense psicológico. Ele fala sobre uma jovem que se muda pra uma universidade, é o primeiro ano dela, ela tá passando por um momento de luto muito tenso, porque a melhor amiga dela morreu nas férias, e ela vai ser captada ali por uma mulher muito popular, uma aluna muito popular chamada Lucy, pra morar junto com ela, e ela vai. E esse é um daqueles livros que fala um pouco sobre a tensão de um grupo que passa a viver junto, principalmente um grupo de jovens, que tem segredos muito particulares, e esses segredos podem vir à tona ao longo da narrativa. Desde o início da história, a gente sabe que um jovem de uma república ao lado morreu, e a Lucy, que é essa personagem magnética, ela desapareceu. Então é um livro em que a gente já começa sabendo que algo aconteceu, e nós fazemos a leitura para descobrir como é que as coisas aconteceram e se transformaram naquilo tudo. Eu gostei bastante dessa narrativa, ele é uma narrativa um pouco mais lenta, mas eu acho que aqui, ao contrário do livro da Megan Miranda, ela entrega personagens que são o enredo. Então mesmo quando nada parece estar acontecendo na história, você tem os personagens que são criaturas muito curiosas e diferentes que você quer continuar acompanhando. 4 estrelas de 5 também. Agora um combo LPM, eu li várias coisas da editora no mês de dezembro. Eu li Assassinato na Casa do Pastor. Gente, que história legal. Essa aqui é a primeira aventura da Miss Marple. A história se passa lá no vilarejo da Miss Marple e um homem muito influente vai ser assassinado dentro do escritório do pastor da comunidade. E a Miss Marple é uma das vizinhas que vai dar ali os seus palpites sobre o que ela acha ou não que aconteceu na narrativa. É um livro que tem uma pitada de humor também, mas é bem interessante. Fala muito sobre como essas pequenas comunidades, elas acabam alimentando as fofocas, as intrigas, mas ao mesmo tempo também elas acabam tendo as respostas e as pistas que são necessárias pra resolver o mistério, porque quando todo mundo se observa, alguma coisa vai servir pra resolver o mistério, né? Super interessante. Daria um 3,8 pra ele, se eu fosse dar uma nota quebrada. Fiz a leitura também de um conto da Agatha chamado Assassinato no Beco. Esse livro saiu pela nova coleção da LPM, que é essa coleção 96 páginas, que a LPM está publicando textos integrais, principalmente contos, nesse formatinho aqui, pequenininho, rapidinho de ler. Esse aqui é um conto do Poirot, em que uma jovem vai aparecer morta numa casa ao final de um beco, e ele e o queridíssimo Inspetor Japp vão fazer a dupla investigadora nesse caso aqui. É um conto pequeno, não tem muito a entregar sobre ele, mas eu gostei bastante também. 3 estrelas e meia. Fiz a leitura de um romance policial brasileiro, que foi O Perigo na Esquina, do Taylor Diniz. O Taylor é um escritor de Porto Alegre. Aqui nós vamos ter um detetive particular que vive ali na orla do Guaíba, e um dia ele vai receber como cliente um pastor que gostaria que ele encontrasse o seu filho que saiu de casa há mais de 10 anos. Nessa investigação, o detetive vai ter a ajuda da Camilinha, que é a sua melhor amiga, e é uma garota de programa que atende ali na orla do Guaíba, e juntos eles vão entrar nesse submundo da Porto Alegre noturna, onde tudo acontece e as regras do dia não valem pra noite. É um livro bem interessante, com uma pegada no ar. Curti muito conhecer o trabalho do Taylor, e eu acho que essa dupla aqui ainda pode render muitos livros, viu? Também fiz a leitura de Vira essa folha do livro e Se Esqueça de Mim. Esse aqui é um romance contemporâneo da Clara Corleone, que também é uma autora de Porto Alegre. Esse aqui é um livro que fala sobre um relacionamento tóxico de uma mulher que ela conhece um jovem ainda na adolescência. Eles têm um relacionamento de que vai e vem ao longo de toda a vida deles, e é um relacionamento em que toda vez que eles se encontram, ela acaba sofrendo cada vez mais, então é muito difícil pra ela se separar desse homem, que
exerce uma atração muito grande nela, mas ao mesmo tempo ajuda a destruir a vida dela todas as vezes, sabe? Eu li ele numa tarde, gente, foi super rapidinho, ele é um livro que tem letras grandes, então você também vai ler ele, VaptVupt. Então se você gosta de ler sobre relacionamentos conturbados, fica uma dica. Outro livro que eu também não conhecia, nem o livro, nem o autor, e eu fiz a leitura através da LPM, foi esse aqui, ó, Dois Gimlet na Quinta Avenida. Esse é um romance francês que fala sobre duas pessoas que elas se encontram em Nova York aos 60 anos de idade, e elas já haviam sido namoradas na década de 60 em Paris. Então quando eles se reencontram em Nova York, agora duas pessoas entrando na melhor idade, né, na terceira idade, eles começam a falar e conversar sobre o passado deles, sobre o que aconteceu na juventude e sobre a vida que eles tiveram enquanto estiveram separados. E surge aqui aquela dúvida de que, será que um amor que a gente teve lá na adolescência pode ser reavivado agora que nós temos 60 anos de idade? Então o livro fala um pouquinho disso, de amores que vêm e vão, de experiências, fala muito sobre essa nostalgia do tempo que passa, enfim, é um romance muito fofo sobre segundas chances, e foi bem interessante fazer a leitura e conhecer a escrita do Philippe Labro. Eu acho que ele já faleceu. Ele faleceu em 2025, ele faleceu ano passado, mas eu achei a história bem curiosa, diferente, e fiquei feliz em ter conhecido. Essas foram então as minhas leituras do mês de dezembro, espero que vocês tenham gostado de conhecer alguns desses livros, se é que vocês já não conheciam a maioria. Vou deixar todos eles listados aqui embaixo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Beijão, a gente se vê no próximo vídeo.